Como nós vimos na palestra do Oscar, a importância de se ter um objetivo e de trabalhar em equipe. Vimos também que a persistência, muitas vezes, é necessária para conquistarmos a vitória. No setor da radiodifusão, não é diferente se atuarmos juntos como um time. Teremos mais força e ânimo para atingir nossos objetivos e superar nossos desafios, que não são poucos. E para falar destes desafios, desse tema, nós teremos agora o painel Os Desafios da Radiodifusão, que irá discutir a desregulamentação do setor e atualizar as informações sobre as ações regulatórias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Anatel. E nessa edição, o Congresso Paranaense de Radiodifusão traz uma novidade. Desenvolvemos um aplicativo para os congressistas que é super rápido e muito fácil de usar. Pelo aplicativo, vocês podem conferir a programação das palestras e dos workshops, acessar o site do Congresso e fazer perguntas aos palestrantes em tempo real. Eles poderão responder durante a apresentação ou após o término dela. E pelo aplicativo, você pode também responder a nossa pesquisa de satisfação e dizer o que está achando do evento. Quem participar dessa pesquisa irá concorrer a diversos brindes que serão sorteados durante todo o Congresso. Para baixar o aplicativo é fácil. Entre na loja do Google Play e procure pelo Congresso AERT 7PR. É só instalar e começar a usar. E para quem tem iPhone, o caminho é um pouquinho diferente. Entre, por favor, pelo seu celular no site www.congressoaerp.com.br e ali você encontra todas as funcionalidades do aplicativo. Durante cada palestra ou cada painel, os congressistas poderão fazer perguntas aos participantes. E as perguntas poderão ser feitas em tempo real da seguinte forma: pelo aplicativo do Congresso, clicando no botão Enviar Pergunta, pelo hot site do Congresso, congressoaerp.com.br, ou preenchendo o formulário que foi entregue no kit do Congresso, que deve ser entregue a um membro do nosso staff que estará posicionado nos corredores da plenária durante cada apresentação. As perguntas serão direcionadas aos nossos palestrantes e respondidas durante a palestra ou painel. Caso não seja possível, a resposta vai ser encaminhada ao congressista após o evento. Mas não deixe de participar. Essa interação é fundamental para enriquecer ainda mais o nosso Congresso. E agora vamos com o painel que também colocará em discussão outros temas relevantes para o setor, como a digitalização da TV, o impacto da internet e a integração das mídias. Para mediar o painel, convidamos o senhor Roberto Lang, da ERP. Convidamos como participantes deste painel Wanda Nogueira, secretária de Serviços de Comunicação do Ministério das Comunicações. Convidamos Iruá Robledo Ferreira, gerente de outorga e licenciamento de estatais da Anatel. Tiago Aguiar Soares, coordenador de regulamentação técnica da Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel. Convidamos também André Sintra, diretor de rádio da ABERT. Samir Nobre, diretor de Radiodifusão Educativa e Fiscalização do Ministério das Comunicações. E passamos neste momento a palavra ao senhor Roberto Lang, que dará a abertura do nosso painel. Perdão. Temos mais um nome a ser chamado? Convidamos Ivan Miranda, diretor regional da SETSU.
Bom dia a todos. Estamos, nesse momento, no nosso congresso, no 24º Congresso de Radiodifusão do Paraná, para essa interação com o poder concedente, para que nós, radiodifusores, possamos tirar as nossas dúvidas e esclarecimentos. Inicialmente, eu gostaria de falar alguma coisa sobre os nossos convidados, começando pela doutora Wanda Nogueira, que ela é secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Ela é advogada e docente de legislação de radiodifusão pelo SENAC, de Distrito Federal. Já ocupou os cargos de chefe de assuntos jurídicos da fiscalização do Dentel, coordenadora de fiscalização do SNC e também coordenadora de fiscalização e supervisão regional do MTC. Ela é diretora, foi também diretora substituta do Departamento de Fiscalização das Comunicações, presidente do Conselho da Telasa, membro do Conselho de Administração da Telepará, e atualmente ocupa o cargo de secretária de Comunicação, na Secretaria de Serviços de Comunicação de Eletrônica do Ministério. Temos também a presença do engenheiro Iroá Rebelo. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele tem mestrado em Smart Antenas e, inclusive, é detentor da patente do algoritmo da direção de frente de onda. É um sistema muito importante para as comunicações. E hoje ocupa o cargo de gerente de outorga e licenciamento. Temos a presença também do engenheiro Tiago Aguiar Soares. Ele é engenheiro eletricista, formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, pós-graduado em regulação de telecomunicações pelo Inatel, e é o coordenador de regulamentação técnica de radiodifusão na gerência de espectro, órbita e radiodifusão. Também conosco o engenheiro André Sintra, engenheiro de telecomunicações, formado pela PUC do Rio, e mestrado em telecomunicações na área de propagação de sinais, também pela PUC do Rio. Hoje trabalha no SET-ABERT, desde 96, na canalização de TV digital e agora na migração de AM para FM. Também conosco o Samir Nobre. Ele é o diretor do Ministério do Departamento de Radiodifusão Educativa e Fiscalização do Ministério e especialista como advogado em direito público e empresarial. Também conosco o Ivan Miranda, que ele é o diretor de engenharia do GRP-Com e membro da diretoria da SET, diretor do SET-Sul. Engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações e pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E, se falarmos aqui, tem muito mais. Então, esses são os nossos convidados, as pessoas que vão trazer para nós as informações tão necessitadas e necessárias para a radiodifusão. Vamos começar, então, com a Anatel. Doutor Iroá, por favor, querendo ficar aí, ou vir aqui também, sem problema nenhum. Ok? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, é a terceira vez. O SR, o módulo, está fazendo já quase um ano, daqui a 12 dias, dia 10 de outubro, ele completa um ano. E, antes de mais nada, queria agradecer a Associação AERP e a ABERT por promover essa oportunidade e espaço para o governo poder trazer os trabalhos que a gente está envolvido, né, diuturnamente, às vezes até final de semana. E, nesse quase um ano, a gente tem várias lições aprendidas, ajustes que já foram feitos, ajustes que precisam ser feitos, e a gente traz, então,
um pouco do que tem. Vou colocar todo mundo na mesma página. A apresentação é bastante curta e trazer para vocês o que a gente ainda vai, os próximos passos do governo com relação ao pós-outorga, principalmente. Tá? Pode começar? Bom, esses são, então, a estrutura básica de como que é o fluxo de trabalho do SCR, que é um dos módulos do Mosaico. Tá? É um módulo o que tem a parte de engenharia mais pesada dentro do sistema, um dos módulos que demanda bastante recurso do sistema. Tá? Ele tem, então, são esses 8 estados, que é onde foram agrupados todos os passos do processo de radiodifusão orientados pela regulamentação existente. Tá, ok? Pode passar. Próximo. Ah, mudou. Tá. Isso aqui é só para ressaltar, tá? Eu deixei esse slide ainda da apresentação do workshop, que é a questão do autocadastramento. A gente já vem falando isso, acho que muitos de vocês já participaram de apresentações minhas. O autocadastramento ele é essencial para esse sistema, principalmente pós-outorga, porque nós viramos o sistema para o usuário externo. O usuário externo, então, é o principal ator nesse processo. Então, tem as orientações básicas, caso ainda não sejam autocadastrados, não tenham feito o autocadastramento ainda para o sistema. Tá? Ele está disponível nesse espaço, ou seja, você vai no setor regulado, entra no menu de serviços e tem lá autocadastramento, e você depois consegue pedir o autocadastramento. Algumas orientações básicas a respeito disso, que no formulário lá, você pode selecionar o serviço, mas aquele campo é editável. Então, vocês podem deixar ele com vários serviços, o que indica que a gente vai colocar todos os fistéis daquele serviço, daquela entidade, para aquele engenheiro que está sendo indicado pelo representante legal. Tá? Então, é importante isso ressaltar, muita gente ainda tem... Entrei lá, não vi nada, é porque ainda não tem o autocadastramento. Solicite, então, por favor. Tá? Próximo. Bom, a novidade também é com relação a retransmissores auxiliares. Tá? A gente fechou o fluxo e a estrutura para fazer o licenciamento das estações, que é de responsabilidade da Anatel. E, então, vou trazer para vocês, em linhas gerais, como que vai ser esse procedimento. Pode passar o próximo. Bom, se for dentro do contorno e com a mesma frequência, a Anatel vai fazer a análise. Caso contrário, a gente precisa da anuência do Ministério. Tá? Pode passar. Basicamente, são as declarações costumeiras, tá? Com relação a aeródromo, caso de interferência, acessar, fazer coordenação, e os demais regulamentos que têm que ser aderentes também. A parte de RNI, obviamente. Tá? Tem que fazer a inclusão do projeto técnico junto com a RT, é um merge dos 2 documentos. Tá? O processo é aberto no SEI, por isso precisa do cadastramento no SEI também. Tá? É feita uma análise de viabilidade técnica, ver se não está causando nenhuma interferência. E a gente faz isso em 2 estágios. Primeiro, rodando uma antena Omni, tá? E aí a gente vê se não tem problema nenhum, a gente aprova o projeto. Caso for em questões de que ocorre interferência, a gente vai rodar o caso particular com a antena de instalação, tá? Para verificar a viabilidade. Em caso for aprovado, aí tem eu faço um despacho, já é gerada a taxa de TFI, 1.340,80. Essa foi uma discussão que a gente concluiu por conta da LGT. Tem que adotar a primeira linha da tabela, que está lá descrita por serviços, né, que cobram quando não tem não existe a classificação na tabela, pega a primeira linha, que no caso, então, é esse valor. Tá? E aí vai ter uma única exigência, tá, gente? É o que a gente pretende para não ficar processos meses rodando, faz uma exigência, o cara responde um pedaço, e assim por diante. Na Anatel, a gente adotou essa prática de fazer uma exigência, porque ainda o regimento interno exige ainda que faça uma exigência, pelo menos. E, então, a gente faz uma exigência e a pessoa tem que responder aquilo lá para fechar o processo, ele vai ser aprovado ou denegado. Aí, isso é importante deixar claro que esses processos a gente quer a maior celeridade possível, por isso a gente trabalha desse jeito. Tá? Bom, por fim, tem o arquivo XLSX,
que é obrigatório o carregamento, tá? É obrigatório o carregamento, está no manual, tem o template dele também disponível no site, tá? E tem essas denominações, né? Isso aí é para... Por que essa importância de passar essas informações? É com essas informações que a gente vai rodar no mosaico e ver a viabilidade daquele pedido, daquela solicitação, tá? Pode passar? Bom, quais são os próximos passos, então, que a gente está, depois desse 1 ano aí, a gente fez diversas apresentações, diversos workshops, várias contribuições do setor, né? Foi extremamente produtivo. A gente primeiro vai consolidar essas contribuições. A gente tem agora um conjunto, né, de informações bastante consolidada, não é uma coisa pontual, peculiar de algum caso, mas vários casos para a gente poder atacar. Então, a gente está pensando da melhor forma de tratar tudo isso, né? As evoluções pós-outorga, as coisas que têm que ser ajustadas no sistema para poder fazer o trabalho, né, fazer esse trabalho de consolidação, tornar ele, de fato, efetivo. O tratamento do legado, que aí entra a questão, né, que está dando realmente um pouco de trabalho para todos, um desconforto e muitas vezes até bastante ruído, porque o legado ele vem com várias distorções, inconsistências, e que a gente tem que tratar. É uma coisa que a gente tem que enfrentar e tem que tratar. E, por isso, a gente fez esse 1 ano aí de rodada com o apoio das associações, que foi essencial para que isso ocorresse, para realizar isso. A gente vai juntar, então, essas contribuições todas e ver como atacar o legado, tudo dentro da regulamentação. Tá? E, por fim, continuar com as capacitações, ainda que seja de forma pelo YouTube, ou fazendo gravações e disponibilizando na internet. Mas, basicamente, é isso que a gente pretende agora para o próximo ano, né, de trazer para vocês. Tá? E um sistema mais consolidado, mais estável, tá, e mais aderente à realidade, por conta, principalmente, da questão do legado, que realmente tem muita discrepância entre estações, entre diferentes radiodifusores. Tá, okay? Bom, da minha parte é isso. Obrigado, tá, pessoal? Passo para o próximo. No momento, então, é a vez do Tiago, ok? Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, do processo de planejamento de espectro que a gente vem fazendo há um bom tempo na Anatel. A ideia é a gente ter como o Lang já conversou com a gente, a ideia é ter um bate-papo com vocês, então eu vou ser bem objetivo na apresentação, tá? Consigo passar daqui? Não. Próximo, por favor. Próximo. Então, um dos grandes projetos, que é a prioridade da nossa área, é o desligamento da TV analógica. Como todos sabem, ela foi dividida em 2 etapas. Uma etapa para a liberação da faixa de 700, isso decorrente do processo do edital de licitação da faixa, que trouxe um grande aporte financeiro para o processo de desligamento, e outra etapa, que é 2023, que é o resto do país, que está marcado em branco aí no mapa. Então, apesar de ser uma área muito grande, 2023 ela tem pouca população e poucos canais, essa já é uma área que já está liberada a faixa de 700. Então, próximo, por favor. O cronograma vem sendo cumprido. Segunda-feira, na reunião do GIRED, foi definida o desligamento de Salvador e Fortaleza. Foi aprovado, inclusive Salvador foi o maior percentual de recepção de TV digital se comparado com os outros, né, com as outras localidades de desligamento, e foi adiado Juazeiro e Sobral para ano que vem. Então, a próxima etapa é Vitória, Rio de Janeiro, e em cronograma de 2018 passa por Curitiba, já lá eu marquei de amarelo a região, 31/1 de 2018, e o oeste de estado, que é uma região muito complicada. Eu e Ivan, a gente já discutiu bastante a questão de coordenação, inclusive o próprio desligamento foi decorrente das nossas análises lá na Anatel e junto com vocês. Então, é uma região importante que a gente está priorizando. Próximo.
Então, em paralelo ao processo de desligamento, a gente vem fazendo a liberação da faixa. Hoje já temos 2.921 municípios liberados, marcados no mapa, e já efetuamos, no plano básico, alteração de mais de 500 canais. Essas alterações vêm sendo discutidas com a EAD e o GIRED. O total serão aproximadamente 1.000 canais para alterar. Não todos estão efetivos, então a gente vem trabalhando para liberar todos esses canais e atingir a meta de liberar a faixa em 2018. Vai ter um tempo ainda de remanejamento em meados de 2019. Próximo. O outro projeto muito importante é a migração de AM/FM. Então, a gente está em um processo, acho que o Ministério pode falar um pouquinho melhor depois. As análises elas estão sobrestadas por conta do processo em andamento de consignação dos canais já incluídos. Então, a situação atual, a gente já incluiu a gente analisou 1.442 pedidos e aproximadamente 1.000 canais foram incluídos no plano, que é cerca de 70%. Então, ainda há alguns canais para a gente analisar, a gente está aguardando orientação e alguns também em processo de coordenação na região do Mercosul. Tem alguns canais que a gente ainda está discutindo. Em novembro, a última reunião do Mercosul, estive presente, foi em Buenos Aires. Em junho, a gente fechou vários canais, várias inclusões, e agora a próxima reunião vai ser em novembro, em Brasília, né? Próximo. Sobre análise de processos, a gente vem, com a introdução do sistema Mosaico, a gente conseguiu ganhar muita velocidade na análise. A gente fechou todo o pendente, os processos pendentes que estavam ainda em papel. Depois do acordo de cooperação com a Anatel, o Ministério da Anatel, a gente recebeu milhares de processos, a gente conseguiu fechar em 2016 todos, e depois com o Mosaico a gente já está entrando totalmente digital e a gente está conseguindo dar uma vazão bem rápida nos processos de alteração de plano. Então, um processo que chega para a gente em 2 semanas, a gente já tem um parecer. A gente ainda tem a necessidade de colocar em consulta pública por conta de regulamentação nossa. Então, mas a gente, não sei se vocês perceberam, quem acompanha o processo, a gente está fazendo consultas públicas bem mais rápidas, de 10 dias, para tentar dar mais agilidade. Então, hoje a gente não tem prazo passivo para alteração de canais, e a inclusão de canais do plano, que é solicitado pelo MCTIC, a gente vem tratando com eles e dando prioridade para os casos que estão sendo enviados, né? Então, aqui é só um gráfico de análise de processo. A gente já analisou esse ano quase 1.400 processos, que dá uma média de 150 a 160 processos por mês analisados. Então, a nossa equipe não é grande, a gente deve ter uns 5 pessoas analisando, então tem que pegar pesado. O pessoal reclama às vezes, mas o Iroá, a gerência dele, então, é uma que mais gera processo da Anatel. Então, é bem pesado o ritmo, mas a gente está conseguindo dar uma vazão legal agora. Aqui é só um gráfico para o maior número de pedidos é de FM e TV digital. Dentro de TV digital, a maioria, redução de potência e alteração de coordenadas geográficas, tem muito. FM, aumento de potência, tem mais. Ainda tem alguns canais de TV analógica, Radicom toma um tempo maior, e onda média, que é um menor número de serviços. Então, alterações de coordenadas, também o replanejamento da faixa de 700 vem dando muito trabalho para a gente, que a gente vem fazendo as alterações de canais para liberação, e inclusão de canais também, que a gente vem tratando com o Ministério. Próximo. Um outro projeto que a gente iniciou o trabalho agora é a alteração da regulamentação técnica. A regulamentação técnica, como vocês sabem, já tem um tempo sem ser atualizada, e com o Mosaico a gente viu uma oportunidade muito boa de modernizar tanto os procedimentos administrativos quanto técnicos. Então, a ideia é diminuir o tempo de tratamento de demandas, revisar os critérios, flexibilizar o processo de regulamentação, de revisão regulamentar, porque hoje o processo a gente tem que fazer um processo longo, tem que entrar na agenda regulatória da Anatel, uma análise de impacto regulatório, depois mandar proposta à Procuradoria. A ideia nossa é tentar separar o que é técnico, que seja alterado de uma maneira mais veloz por meio da superintendência, e a gente consiga dar o que o setor necessita. A gente não pode ficar 5 anos sem rever uma regulamentação, sendo que a tecnologia vem avançando muito rápido. Então, a próxima, por favor.
Na parte de TV, eu vou só tratar alguns temas que a gente tem estudando, que a gente está estudando, não vou entrar no detalhe. A gente tem algumas propostas muito mais ousadas, que quem me conhece já sabe a minha opinião, mas eu não posso ainda falar. Tomara que eu consiga convencer o pessoal da Anatel da gente tentar alterar e deixar as coisas melhores ainda. Mas alguns pontos que já são pacíficos, relações de proteção, que a gente tem que atualizar. Canais adjacentes hoje, a União Internacional de Telecomunicações já tem relações de proteção muito mais atualizadas. Canais tabus de batimento com TV analógica, que ainda vai ser necessário por conta do desligamento até 2023. Hoje a gente já não considera no replanejamento, então a tendência é retirar. Condições de colocalização, que são hoje os 2 quilômetros, a gente já está tentando verificar uma possibilidade de ter uma maior flexibilidade. Canalização da faixa 700, que a gente vai ter que retirar a partir de 2019, e ter alguma condição de contorno com serviço IMT, principalmente canal 51. A gente ainda está pensando e ver quais são os critérios técnicos. Os métodos de predição de ponta a ponta, a gente vai fazer algumas alterações e rever critérios de enquadramento, que aí a gente tem que conversar bem com o Ministério, já que a competência é deles. Então, a gente ainda vai fazer essa parte de proposta. Já na parte de rádio, próximo, por favor, extensão do canal da faixa de FM, já há diretivas para a utilização dessa faixa, então a gente tem que ter toda a canalização em condições de uso. Muito provavelmente, lógico que vai se manter a mesma canalização de 200 kHz, mas tem que ter uma série de condições de contorno por conta ainda da existência de canais analógicos 5 e 6 por um bom tempo. Então, a gente tem que estudar relações de proteção, e aí vem a proposta de já atualizar retirada de segunda adjacente. Isso é muito importante, que a gente já vem avaliando, e pode ser um ganho muito bom para incluir novos canais, não só na faixa estendida, mas na faixa atual. E os critérios de batimento de FI, que a gente também percebe que é necessário ter atualização. Radicom também, a gente tem alguns critérios que devem ser revisados. E na parte de AM, a gente tem algumas, já vem sendo discutido na CITEL, Comissão Interamericana de Telecomunicações, a alteração de zonas de ruído, relação de proteção, que a gente tende também a atualizar. Próximo. Por fim, então, só uma parte que é muito importante, que acaba sendo deixada de lado, que a gente, por falta de verba do governo, a gente entende, mas a atuação internacional, a gente vem atuando muito forte nos fóruns internacionais, na medida do possível. No âmbito do Mercosul, que é muito importante aqui para a região, a gente vem participando e coordenando a faixa de UHF, que vai começar. Paraguai, Uruguai e Argentina já decidiram a utilização da banda, então vai ter critérios ali de coordenação em zonas de fronteira que a gente vai ter que a gente está definindo os critérios técnicos. CITEL, a gente tem na Comissão Interamericana de Telecomunicações, a faixa de 600 é uma faixa que vem sendo discutida muito. A Argentina, inclusive, já está querendo utilizar para serviços móveis. A gente vem tendo e isso vai ser bem difícil de conciliar nas zonas de fronteira. Então, a gente vem tendo posições fortes na CITEL e na UIT sobre esse assunto, que pode impactar o planejamento de canais nosso aqui. E já no âmbito da UITR, novas tecnologias, a gente vem tratando 8K, 4K, de transmissão terrestre, HDR, já apresentamos várias contribuições e a participação, semana que vem, inclusive, vai iniciar uma reunião com o Ministério, vai participar, o pessoal da SET também, e essa é a importância da atuação em manter as discussões do âmbito internacional, até para a gente trazer toda a tecnologia para dentro da nossa regulamentação. Acho que eu falei muito, acho que é o último agora. Mais um? É isso, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida dos senhores, né? Só reforçando o aviso, então, vocês podem preparar as perguntas, né? Elas serão feitas por escrito e poderão ser feitas pelo aplicativo, já informado, ou então pode ser com o bloco de rascunho que vocês têm aí,
né? E entregar para a equipe que chama alguém da equipe aí, entregue as perguntas, tanto para a Anatel, como também para o Ministério das Comunicações, quer dizer, o Ministério da Ciência, Tecnologia, etc. Então, as não respondidas, né, ficou grande o nome, né? E aumentou o trabalho com esse nome cumprido? O salário também? Tá bom. As não respondidas, quero deixar bem claro que poderemos ter perguntas que não sejam respondidas. Pode ficar tranquilos que a ERP vai encaminhar aos órgãos competentes e vocês, à medida que eles tiverem condições de responder, nós vamos encaminhar a vocês. Inclusive, eu pediria que colocasse nas perguntas o nome, a emissora e o endereço de e-mail, para que a gente possa fazer, então, o devido encaminhamento, certo? Tá bom? Então, agora é a vez da doutora Wanda, ou o nosso grande amigo lá, hein? Pode ser. Então, faça favor. Bom dia a todos e a todas. Agradecer pelo convite, estar participando do evento, cumprimentar todos os colegas que estão participando da mesa. A ideia aqui é fazer uma apresentação acerca do que nós já fizemos no Ministério, acerca da modernização da legislação jurídica, falar dos principais desafios que nós temos e os próximos passos, que é a modernização técnica da legislação. Pediria só para adequar a nossa apresentação, que eu acho que jogou para a apresentação não sei se foi da Bert ou da Anatel. Não está aparecendo do Ministério ainda. Pode passar. Eu vou pedir para passar só mais um slide, que depois a doutora Wanda vai abordar os desafios. Tá? Inicialmente, quando nós assumimos, nós identificamos que a legislação de radiodifusão é uma legislação que é datada da pré-ditadura militar, da década de 60, e não houve nenhuma inovação na legislação até então. E as inovações que ocorreram tanto na lei e no decreto, elas vieram para burocratizar o processo. Então, o que nós fizemos? Nós encaminhamos, inicialmente, uma proposta de medida provisória para tratar dos problemas especificamente relacionados à lei, que essa foi uma MP que foi convertida na Lei 13.424, e, após a publicação dessa lei, nós encaminhamos uma proposta de minuta de decreto, que foi convertido no Decreto 9.138, para adequar o regulamento de serviço de radiodifusão às inovações que foram feitas na lei e para simplificar o processo de outorga. Pode passar. Em relação à medida provisória, nós atacamos 3 principais pontos. O primeiro deles foi a renovação de outorga, o segundo, as alterações contratuais e as demais alterações que foram as certidões. Pode passar. Em relação à renovação de outorga, nós ampliamos o prazo para a apresentação do requerimento de renovação. Antigamente, o prazo para a apresentação dessa renovação era entre o 3º e o 6º mês anteriores ao vencimento da outorga. Esse prazo ele trazia dúvida para o radiodifusor e, por conta disso, os radiodifusores eles encaminhavam os pedidos fora do prazo e, encaminhando o pedido de requerimento de renovação fora do prazo, o andar natural do processo é pela não renovação da outorga. Então, com base nisso, nós alteramos esse prazo e passamos para que o pedido de renovação fosse encaminhado nos 12 meses anteriores ao vencimento da outorga. Com isso, a nossa expectativa é que o número de entidades que encaminham os pedidos fora do prazo caia para perto de 0. Além disso, na medida provisória, nós anistiamos todas as entidades que tinham encaminhado o pedido intempestivo. Tá? Isso representa cerca de 800 municípios que teriam o serviço ou de rádio ou de televisão completamente apagado, tirando assim o direito de acesso à informação daquela sociedade. Então, nós anistiamos todos esses pedidos e aquelas 800 entidades que teriam suas outorgas extintas, elas terão o seu processo, o prosseguimento normal com vistas à renovação de outorga. Pode passar. Em relação às alterações contratuais, nós retiramos a previsão de anuência prévia para realizar as alterações contratuais.
O motivo dessa alteração foi trazer uma maior racionalidade no processo, uma vez que as entidades vão encaminhar essas alterações já registradas na junta comercial. Antigamente, as entidades encaminhavam a minuta para o Ministério analisava um número imenso de documentos, autorizava por meio de uma portaria do secretário do ministro aquela operação, a gente devolvia a minuta para a entidade registrava na junta comercial, devolvia para o Ministério no prazo de 60 dias, e somente após isso o Ministério atualizava os seus dados cadastrais. Como que é feito agora? As entidades elas já levam essa alteração a registro na junta comercial sem necessidade de prévia anuência. Elas registram na junta, encaminham para o Ministério no prazo de 60 dias, acompanhado do requerimento de alteração contratual, a alteração contratual registrada e o comprovante de nacionalidade dos sócios dirigentes. O impacto imediato causado com essa alteração, nós arquivamos cerca de 1.800 processos que dependeriam da prévia anuência do Ministério. Nós devolvemos esses processos para as entidades, pedimos para que elas levassem a registro na junta comercial e encaminhassem o ato registrado no Ministério. De imediato, no primeiro mês de vigência da lei, nós registramos no Ministério 100 alterações contratuais que resultaram em transferência indireta. Esse número que nós registramos em um mês é maior do que o número que nós registramos dos últimos 2 anos. Então, a nossa expectativa é que o tempo de tramitação, que antigamente gerava em torno de 5 a 8 anos, que ele caia de 1 mês para 3 meses, trazendo uma maior racionalidade no processo, uma maior eficiência administrativa e, para o radiodifusor, uma diminuição de custos no processo. Tá? E a nossa perspectiva é essa, reduzir esse tempo de tramitação de 5 anos para 3 meses ou até 1 mês. Tá? Pode passar. No caso das certidões judiciais, anteriormente, era solicitado por parte das entidades 7 certidões judiciais dos sócios e dirigentes. Então, se eu tenho 3 sócios numa emissora, essa entidade deveria apresentar 21 certidões. Se eu tenho uma empresa de grande porte com 10 sócios, eu tenho que apresentar 70 certidões. Se um sócio tiver um processo judicial, na época, se tivesse um processo judicial em andamento, o Ministério exigia a certidão de objeto e pé. E tratando de uma atividade empresarial, em que as empresas e os sócios possuem inúmeras ações trabalhistas, ações tributárias, se eu tenho um dos 10 sócios, cada sócio com uma certidão, esse número vai se multiplicando até chegar um número irrazoável que tinha no Ministério de processos com 500 certidões de objeto e pé para análise do Ministério. E sequer o Ministério possuía um corte objetivo para informar para as entidades quais eram as situações impeditivas de se ocupar os quadros o quadro societário ou diretivo. O que nós fizemos? Nós colocamos um corte na lei, então, caso alguma pessoa física se encontre condenada nos crimes da lei da ficha limpa, ela não pode fazer parte dos quadros societário e diretivo de uma emissora. Agora, se ela tiver qualquer outro tipo de ação judicial, seja uma ação trabalhista ou uma ação tributária, não há nenhuma necessidade de apresentação de certidão de objeto e pé. Então, o que nós fizemos? Nós retiramos as certidões e hoje as entidades apresentam apenas uma declaração, assinada pelo representante legal da emissora, informando que nenhum dos sócios dirigentes se encontram condenados nos crimes da lei da ficha limpa. Tá? Pode passar. Passando essas alterações da lei, nós encaminhamos uma proposta de minuta de alteração do regulamento de serviço de radiodifusão. A ideia desse decreto novo era adequar o regulamento às inovações que foram feitas no Código Brasileiro de Telecomunicações e fazer um corte de documentos. Então, nós fizemos uma análise detalhada do processo de outorga, renovação e pós-outorga, e nós identificamos que existia uma série de documentos que eram obsoletos ou que sequer o Ministério possuía condições técnicas de fazer análise desse processo. Então, era um documento basicamente cara e crachá. Tem no processo, segue. Não tem, faz exigência. Sendo que o Ministério não analisava o mérito desse documento. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos, nós pegamos 2 modelos de processo. O modelo de concessão para exploração de transporte aéreo regular e o leilão da faixa de 700. E nós descobrimos que, para você decolar um Boeing Brasília-Nova York, é mais fácil do que você obter uma rádio FM ou AM no interior do Amazonas classe C. Ou você participar de um leilão que resultou em 10 bilhões de reais, era mais fácil você participar de um leilão do que obter uma outorga de 200 mil reais. Então, diante desse parâmetro, nós cortamos documentos no processo e nós reduzimos de 27 para 13 documentos, no caso da outorga. Na transferência indireta, nós reduzimos de 23 para 3 documentos e na renovação de outorga de 23 para 12. Sendo que, no caso da renovação de outorga, existe uma série de documentos que o Ministério pode obter diretamente pela internet. Então, desses 12 documentos, esse número já cai para 7. Se a entidade tiver kit com a Receita Federal
com Fistel, se a CNPJ dela estiver ativa, esses documentos, o próprio Ministério já instrui o processo sem necessidade de fazer exigência para a entidade, facilitando, assim, a vida do radiodifusor e a instrução do processo. Então, com essas medidas, a nossa estimativa é que o tempo de tramitação de um processo de outorga, que antes girava em torno de 8 anos e meio, caia para 2 anos, inicialmente. No caso de transferência indireta, de 5 anos para 3 meses, e no caso de renovação de outorga, de 6 anos para 1 ano. A gente já tem um projeto piloto no Ministério, que é o sistema de radiodifusão, que o nosso objetivo é que esse tempo de tramitação novo ele caia ainda pela metade, porque o processo vai ser todo informatizado, vai ser extremamente simplificado a instrução do processo. Então, a nossa ideia é que o processo de outorga, renovação e transferência direta ele seja tão moderno quanto o debate que nós temos hoje da radiodifusão, falando sobre migração de AM para FM, desligamento do serviço analógico para tecnologia digital. Então, essa é a expectativa do Ministério. Pode passar o próximo slide. Isso foi o que nós fizemos até agora. Esses próximos tópicos se trata da modernização técnica, que é o trabalho que nós estamos fazendo agora, que nós já estamos trabalhando com vistas a encerrar agora no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2018. Eu vou passar agora para a secretária para ela falar um pouquinho desses novos projetos. Obrigado. Sou baixinha. Bom, primeiramente, eu quero me desculpar porque estou um pouco rouca. Uma dor de garganta pega com a primeira chuva de Brasília ontem. Também dizer que é um prazer estar com os senhores. Eu me sinto sempre em casa, junto com a radiodifusão. Cheguei há 43 anos na radiodifusão. A maioria dos senhores talvez nem tivesse nascido, quando eu já amava a radiodifusão. Eu não sou livre e gratuita, e recepção livre e gratuita, mas eu sou a alma da radiodifusão. Então, inicialmente, é um prazer estar com os senhores. Imagine, senhores, uma pessoa como eu, que já tive de um lado, passei 20 anos na iniciativa privada e volto agora. Volto completamente imbuída de todo o sofrimento que eu passei na iniciativa privada. Dos telefonemas, mais uma certidão, Wanda. Não é possível. Eu digo, não sou eu que estou inventando, é a legislação. Então, nós chegamos num cenário de uma legislação de 1962 com um 4K, 8K, uma modernização sistêmica, uma migração de onda média para FM e uma legislação de 50 anos. Uma normatização antiga, um entendimento apenas institucional, sem a visão de quem já esteve do outro lado. É muito importante o público, vocês, se pudessem passar um mês lá dentro do Ministério e verificassem como é difícil, como tudo é difícil, como também foi ótimo eu ter do lado de vocês para saber como é injusto, como a ineficiência é injusta, como a demora é causticante, que dá uma impressão de pouco caso, de uma morosidade até perversa, em situações em que é a vida dos senhores, é onde os senhores vivem, é onde os senhores tiram os sustentos da família, e a morosidade se torna até imoral, inadequada e desrespeitosa com os senhores. Nós estamos tentando voltar, tentando salvar a integridade do negócio dos senhores, da radiodifusão, tentando melhorar ao máximo a parte burocrática do Ministério. Nesse ponto, eu até pedi para o Samir vir antes, porque nós íamos fazer uma dobradinha, eu, ele e depois eu, porque eu estava pedindo uma informação para o Ministério que chegou agora. Bom, então, o primeiro ponto que nós vamos falar nesse momento, depois eu vou entrar para os desafios, é a modernização técnica. Eu me sinto muito à vontade hoje, porque o Ministério é da Ciência, Tecnologia, Inovações, e o último C é Comunicações. Então, eu tenho milhares de técnicos, inovadores, cientistas, físicos nucleares, as reuniões dentro do Ministério,
é uma coisa super nova para mim, porque tem senhoras físicas com pós-graduadas em Harvard e discutindo coisas, como também mais de 200 institutos ligados ao Ministério, ao MCTIC. Então, me valendo desses institutos e da expertise que encontrei em engenheiros de telecomunicações até com 7º grau do pós-doutorado, nós estamos tentando, e estamos num primeiro contato com essas entidades a nós vinculadas, para a primeira análise técnica das nossas normas. Claro que nós contamos com a parceria da Anatel, obviamente. A Anatel é como se fosse os nossos braços em relação à frequência. Nós não podemos viver sem a frequência, então a Anatel é extremamente importante. Mas, inicialmente, nós estamos em contato com esse novo horizonte, esse novo convivência que nós estamos tendo no Ministério. Então, nós já pedimos alguns estudos a esses organismos, esses órgãos, essas entidades vinculadas ao Ministério, sobre modernização. O que é a modernização técnica? Já recebi uns estudos e vou fazer um resumo rápido para os senhores, bem rápido. A modernização. O que seria a modernização técnica na radiodifusão? Alguma coisa que melhorasse o uso do espectro de frequência, melhorasse a área de cobertura e, principalmente, a recepção, e melhorasse a instalação, principalmente minimizasse as exigências de instalação, tudo isso dentro dos parâmetros básicos da execução do serviço de radiodifusão. Primeiro, esses organismos já nos deram o conceito da modernização, e agora nós vamos entrar na modernização. Bom, então, essa é a parte técnica, modernizar o que trata da instalação das estações de radiodifusão. Então, conceitualmente, nós já recebemos a resposta, e agora vamos entrar em contato com a Anatel também, e já vamos começar, e já estamos começando, a elaboração desses novos conceitos com a ajuda desses organismos a nós vinculados. Outra modernização técnica que nós estamos, além das normas, é a regulamentação do canal rede. O canal rede foi uma invenção maravilhosa. Eu acho que até foi do André. Maravilhosa, alguma coisa que torna o espectro com uma utilização muito razoável, muito mais razoável e eficiente. Diminui o número de canais a serem utilizados, mas ele inexiste institucionalmente. Ele existe o conceito faticamente, existe a ideia fática, mas ele inexiste. Ele não é conceituado juridicamente, não existe o conceito, não existe a normatização, não existem regras de uso, só existem eles, como se fossem alguma coisa pensada, muito bem pensada, mas irrealizáveis. Eu não posso realizar porque tem que criar direitos e obrigações. Primordialmente, o canal rede tem que criar alguma coisa que não existe juridicamente dentro do Ministério, que é a reserva do canal. Hoje eu não posso reservar nada para os senhores. Os senhores requerem e eu atendo. Requer o canal de reuso, atendo o canal de reuso. Requer o aumento de potência, atendo o aumento de potência. Eu sempre navego dentro da demanda dos senhores. E aí essa ação vai ter que partir da administração. Eu dizer em um determinado momento, você tem um 26 aqui, tem canal 26 aqui, eu vou reservar para você durante algum período esse canal. De repente, nem precisa reservar, porque fica inviável para terceiros usarem. Mas existem vários casos em que um terceiro pode usar. Mas eu tenho que preservar aquele canal para que você tenha o canal rede. Só que essa preservação do canal, ela inexiste juridicamente. Eu não tenho competência, a administração pública hoje não tem competência de reservar para entidade. Ela pode fazer pareamentos, tanto que o pareamento ela é do canal,
não é da entidade. Para que ele se torne juridicamente viável, a Anatel faz um pareamento, aí depois tem que ter uma consignação. O canal 32, que vale ao 12, vai ser para a Carine, da Rede Massa. Então, eu denomino qual é a entidade que vai executar aquele canal, porque os pareamentos eles não trazem juridicidade. O pareamento é técnico. E a administração pública tem que dar para os senhores o respaldo jurídico para que todos os atos sejam juridicamente perfeitos. Então, o nosso primeiro, é justamente a regulamentação do canal Rede. Depois, nós estamos revisando o decreto de migração, dando novo prazo para o decreto de migração, e também estamos tentando corrigir algumas ilegalidades constantes do decreto, que agora, na hora da migração, nós nos deparamos com alguns artigos do decreto que contrariam o artigo 38 da Lei 4.117. Aí, agora eu estou consertando e, obviamente, que vai haver a previsão de caso algum fato físico, quer dizer, que tenha acontecido em consonância com o decreto e contrário à lei, obviamente, nós daremos um prazo factível para aquela entidade se adequar à lei. Bom, faixa estendida. Nós estamos agora, são 3 etapas que o Ministério, e uma arrumação quase doméstica, dividiu a migração. A primeira etapa são daquelas entidades que já têm pareadas os canais de FM. Então, essas entidades já estão sendo feitas a migração. Era uma média de 1.000, eu encontrei que 50, nem 50, 40 e poucas migradas, e com uma prateleira com mais de 1.000 para serem migradas. Então, a primeira etapa vai ser essas com pareamento. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande, porque eu chego até a entidade, faço exigências, e as entidades não respondem às exigências, então eu não posso migrar algumas na minha migração itinerante. Poderia ter feito muito mais, mas a minha resposta das exigências estão sendo lentas. Então, por causa disso, eu vou ter que fazer um último preparado geral, daquelas que se atrasaram em cumprir as exigências, da segunda etapa, que é junto à Anatel, ver, antes da faixa estendida, o que é que eu posso salvar, porque foram me levadas situações em que algumas entidades se concordam em diminuir a potência para que uma terceira entre, ou numa outra cidade. Então, todas essas demandas que já existem no Ministério serão analisadas e levadas à Anatel. Existe até a Anatel, já tem até preparadas algumas consultas públicas que estão esperando justamente esse período para serem publicadas. Segundo, depois desse último mutirão, que nós estamos tentando, até o fim do ano, terminar com a migração, com todas as etapas da migração com FM, e tentarmos já entrar com aquelas que podem ganhar FM, nós entraremos na faixa estendida. Bom, o que é a faixa estendida juridicamente? A faixa estendida, tecnicamente, o meu pessoal da Anatel tem milhares de vezes mais expertise do que eu, e já explicaram aqui. O que é a faixa estendida juridicamente? A faixa estendida juridicamente é uma nova faixa que dará um direito a um migrante a executar o serviço de FM. E o que é que constitui o direito de executar o serviço? O que constitui o direito de executar o serviço é você ter a assinatura do termo aditivo, pagar, ter o projeto técnico e ser ouvido, ter os receptores de rádio ouvindo a sua faixa. Receptores no conceito de recepção da radiodifusão.
não é uma recepção hoje considerada aquela em que tem um receptor tradicional que estão nos carros ou em casa e poderão ser ouvidos na faixa estendida. Nós, inclusive, essa semana, já entramos em contato com a Eletro, depois da assinatura de uma portaria 68, na semana passada, em que o ministro da Indústria e Comércio e o ministro Kassab autorizaram o PPB, que é um incentivo para as emissoras começarem, a partir de 2019, a confecção, a industrialização desses novos receptores. Por que 2019? Os receptores de 2018 já estão prontos. Já vão lançar, mês que vem, os carros de 2018 com os receptores de hoje. Não tem como nós colocarmos em 2018 nos carros e nas lojas receptores com a faixa estendida. Então, nós vamos inicialmente incentivarmos o máximo possível para ver que, se em 2018 nós aí já temos um protótipo desse rádio, e, a partir do momento em que já houver o protótipo, aí nós daremos o sinal verde para a Anatel já começar a administração da faixa, de como vai ser isso, que é com ela, para que, quando nós cheguemos no final do ano, como chegarmos no final do ano de 2018, os dois vertentes, a frequência e a recepção, já estejam palatáveis para que se possa dar um serviço juridicamente perfeito para os senhores. Eu sempre digo o seguinte: criar uma linha de ônibus é ter a estrada, ter o ponto de ônibus, ter o público e ter o ônibus. Se faltar uma dessas coisas, o ponto de ônibus até pode faltar, mas se não tiver o público, a estrada e o ônibus, nós não podemos, a administração pública não pode conceder um serviço sem essa tríade. Então, qual é a tríade que o Ministério concebe no canal da faixa estendida? Ter a faixa, ter o administrado e ter o público com a recepção. A recepção hoje, a recepção tradicional, em que nós temos, até o momento, inclusive junto com a ABERT, porque a ABERT entrou com um projeto de lei hoje, assim, há uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, obrigando que os receptores de celulares das provedoras de telefonia tivessem a capacidade de receberem pelo espectro e não pela internet as rádios. Então, andando esse projeto também, já é uma grande ajuda para o Ministério, e nós aplaudimos a ABERT nessa iniciativa que ela tem. Até poderíamos, num futuro próximo, vermos em termos de televisão também, porque seriam, como o Eduardo me comentou, e eu achei a ideia ótima, seriam milhões e milhões de telespectadores a mais. Móveis, telespectadores móveis. Então, é uma ideia que eu comprei, mas do Eduardo, que tem a cabeça, e que eu levarei para o ministro, e ele conversará com o setor, para ver se nós podemos ampliar essa recepção para o futuro, como uma segunda opção, não só em rádio, como televisão. Para terminar, eu gostaria de dizer para os senhores, que é no início da apresentação, que são os desafios, que eu comecei pelo fim, porque eu estava esperando 2 portarias aqui que mandaram. Poderia botar o início da apresentação, que são os 2 desafios, por favor? Então, os 2 desafios que nós encontramos foi justamente a adaptação do serviço de onda média para FM, e eu vou dar para os senhores as 2 portarias. A portaria do Ministério, a número 2771, de 23 de maio de 2017, que regulamenta a devolução do canal de onda média. Que pode ser uma devolução
no momento que o interessado achar que está pronto e terminado o prazo, pode ser uma devolução voluntária. E também a portaria número 2996, de 26 de maio de 2017, que trata da devolução dos canais analógicos. Então, essas duas portarias têm todo o ritual de como deve ser feito, como deve ser entrar em contato com o Ministério. Então, os dois grandes desafios foram a adaptação e o desligamento do sinal analógico. O desligamento dos sinais analógicos tem uma participação muito grande da Anatel na liberação da faixa de 700, mas o Ministério tem que regularizar as retransmissoras e geradoras que estão nas áreas de desligamento. Tem vezes que nós telefonamos, vamos atrás do dono, da entidade outorgada para aqueles serviços de retransmissão que está justamente na área de desligamento e sequer entrou em contato conosco. O trabalho é causticante, é ombro a ombro, corpo a corpo. E eu infelizmente, conto com muito poucos servidores, que todos são servidores combo. Eu só tenho servidor combo, porque eu movimento eles de um lado para o outro, todo mundo tem que saber tudo, tiro uma pessoa de uma área, jogo na outra, às vezes até tem conflito, né, o Samir, porque eu tirei o engenheiro de uma área e coloquei para apagar o fogo de uma área, e assim nós vivemos, mas a grandes dois desafios nós estamos, até agora, conseguindo realizá-los. Eu espero, sinceramente, que eu, nessa minha fugaz passagem pelo Ministério, tenha proporcionado algum avanço dentro do serviço de radiodifusão, porque é um grande sonho meu, de muitas e muitas décadas, de ter um serviço fluídico, fácil e palatável para o administrado, que ele não precise de muitos advogados e muitos engenheiros para executar o serviço, que seja tudo de uma maneira fácil, com sites, com formulários e minutas de declarações, para que todos se sintam dentro de uma administração mais fluídica e eficaz. Muito obrigada. Foi um prazer estar com a senhora. Bom, agora entraremos numa fase das perguntas, né? Então, os senhores que têm perguntas, já temos algumas aqui, e vamos começar a fazer, então, não esqueçam, hein, senhores radiodifusores, procurem dirimir suas dúvidas, é o momento, tá? Então, vamos à primeira solicitação aqui, se refere ao desligamento, endereçada ao Ivan Miranda. O senhor tem o microfone ali? Por favor. Engenheiro Ivan, como será feito o desligamento no interior? Será nos moldes da capital, Curitiba? Certo. Com relação ao desligamento, o desligamento no Brasil, o primeiro ponto, tem sido um sucesso por uma série de fatores, né? Pelo padrão tecnológico que foi adotado aqui para o Brasil, isso acho que é uma coisa que agregou bastante, uma robustez da recepção bastante significativa, e o próprio processo em si de condução desse desligamento, que foi decisivo, relevando, inclusive, a questão da distribuição dos kits de recepção para as famílias carentes, as famílias beneficiadas nos programas sociais do governo federal. Então, isso foi decisivo, esse orçamento, para apoiar esse processo de desligamento. O desligamento nas capitais, e é o que acontecerá aqui em Curitiba agora em 31 de janeiro, impactando mais 26 municípios ao entorno da capital, ele tende a seguir nos mesmos moldes do que aconteceu em São Paulo, do que a gente viu em Brasília, está vendo em Fortaleza e Salvador, né? Então, ou seja, deve ser bastante assertivo, temos uma cobertura muito boa, temos uma renda per capita muito boa também, então, ou seja, deve transcorrer tudo dentro de uma normalidade.
O passo seguinte será o cluster da região oeste, que pega uma faixa de municípios que começa próximo a Londrina, a partir de Cornélio Procópio, passando por Londrina, Maringá, Paranavaí, Cascavel, Foz, tomando como referência... Acho que estava funcionando. Tomando como referência esses grandes centros e impactando mais 128 localidades. Esses municípios, essa região do cluster oeste, também contempla, obviamente, um processo similar ao de Curitiba, com entregas de kits, divulgação, enfim, um trabalho bastante extenso. Nessa região, obviamente, o desafio é um pouco maior, porque, naturalmente, a dispersão da população é maior, exige uma atenção complementar por parte do radiodifusor com relação à cobertura, como foi bem colocado ali pela doutora Wanda, uma preocupação que existe, e, naturalmente, você tem uma renda per capita mais baixa. Então, é natural que vai ser um aprendizado à medida que a gente vá para o interior do Estado. Então, essa seria uma segunda etapa do desligamento. O que aconteceu em Curitiba, com certeza, vai ser diferente do que vai acontecer no cluster oeste. E o terceiro capítulo vai ser 2023, que pega o restante do Estado, pega uma faixa central, começando pelo norte, pioneiro, descendo pela região de Guarapuava e indo até a região centro-sul, que desliga em 2023, e aí, nesse caso, já não tem mais a obrigatoriedade da participação da Seja Digital, com entrega de kits, com divulgação, ou seja, passa a ser um trabalho exclusivamente do radiodifusor. A boa notícia é que tende a seguir, obviamente, os trilhos do que a gente teve até agora. A gente tem visto que a evolução de aquisição de novos televisores com a tecnologia de recepção digital incorporada ela tem crescido muito no Brasil. Hoje o patamar está na casa já de 74%, 75% de penetração nos domicílios e vem crescendo a passos largos. Então, de 2014 até agora, teve um crescimento, por exemplo, de quase 13%. Então, acreditamos que até 2023, pela própria obsolescência natural, essa transição seja mais fácil. Ok, obrigado. A segunda pergunta é para a doutora Wanda, de Cristiano de Palotina. Doutora Wanda, aceitei reduzir a potência da minha estação de AM para a migração, porque ainda não fomos autorizados a fazer a migração, se o canal a ser consignado é viável nessa potência menor. Como eu falei agora, todos aqueles que não têm ainda o pareamento digital, ou digital, desculpa, o pareamento, porque ele falou digital, fiquei na cabeça, não tem a sua FM, o canal de FM já pareado para aquela onda média, estão na segunda etapa. Então, a segunda etapa vai ser exatamente isso. Pedidos de diminuição de potência para poder participar, alguns radiodifusores em municípios limítrofes, mudando algum de local, o sistema irradiante, ou pedindo para aumentar a potência ou diminuir a potência. Existem esses pedidos no Ministério, mas são a segunda etapa. Agora, nós estamos terminando aqueles que já têm a FM. E, logo em seguida, serão esses que já pediram, e, em terceira etapa, a faixa estendida. Ok. Outra pergunta, ela também é para a Anatel e para o Ministério. O Júlio César. As emissoras comunitárias funcionando em rede e operando de maneira comercial, qual é a solução, tanto para a fiscalização e como a questão legal? Bom, o Ministério, em 1997, com o advento da Lei Geral de Telecomunicações, eu não diria perdeu, transferiu a fiscalização direta para a Anatel. E nós também temos um convênio de fiscalização que aumenta esse poder em termos de escuta. Acontece que, quando chega uma reclamação, uma denúncia, nós produzimos, até o Samir pode depois me completar, que nós chamamos de radar. Nós comunicamos à Anatel as irregularidades verificadas, denunciadas, para que a Anatel as verifique, para que nós possamos tomar as medidas jurídicas
decorrentes da fiscalização, porque a denúncia é o ponto de partida. Denúncia que proporciona a apuração da infração, para que a entidade seja notificada para apresentar defesa e, posteriormente, seja penalizada, cassada, suspensa. Não, suspensão não tem radiocomunicar, cassada, ou, quem sabe, multada, dependendo da irregularidade que pratica. A rede de rádio comunitária é extremamente proibida. Elas têm exacerbado em todas as... Tudo aquilo que elas não deveriam fazer, elas estão fazendo. O Ministério tem ciência disso e já mandou alguns radares para a Anatel, que, infelizmente, no presente momento, está com problema de orçamentário e não está podendo disparar como gostaria de fazê-lo as fiscalizações. Eu vou pedir para o Samir, que é o diretor da área de fiscalização, para ele me complementar, caso alguma coisa eu tenha deixado de falar, Samir. Tá. Basicamente, em relação à fiscalização do serviço de radiodifusão, o Ministério não possui braço para fazer aquela fiscalização em loco, okay? Até as emissoras, até aquelas localidades, para gravar a programação e instaurar o processo de apuração de infração. O que nós fazemos? Nós instauramos o processo lá em Brasília, notificamos a emissora comunitária para apresentar a mídia da programação, para a gente verificar se existe a formação de rede, se existe a inserção de publicidade comercial. Com base nisso, nós aplicamos a sanção na entidade. Esse exemplo que vocês colocaram agora, de entidades fazendo formação de rede, inserção de publicidade comercial em rádios comunitárias, não são rádios comunitárias. Isso são entidades travestidas de associações comunitárias que executam serviço para transgredir a legislação. Então, toda e qualquer entidade que executa o serviço fora da legislação denuncia o Ministério. Só nesse semestre, nós não renovamos cerca de 200 emissoras comunitárias que estavam cometendo proselitismo e ou possuíam algum tipo de vínculo religioso, comercial ou político, e nós revogamos uma série de emissoras travestidas de associações comunitárias justamente por transgredir a legislação. Então, esse tipo de exemplo não é uma rádio comunitária. Denuncia. Essas entidades não podem ocupar um espaço que está destinado para uma emissora comercial. Tá? E, em relação à fiscalização, caso o Ministério não consiga obter a mídia pelo fato da entidade não encaminhar a mídia, nós acionamos a Anatel, que faz essa fiscalização em loco, e, caso essas entidades continuem transgredindo a legislação, o resultado desse processo vai ser a revogação da autorização. Eu queria comentar uma coisa, que é a seguinte. Como a gente participou dos estudos de migração do AM para o FM, por que a gente teve mais dificuldades? Porque existem muitas rádios comunitárias que estão no meio da faixa. As rádios comunitárias elas deveriam ocupar os canais 198, 199 e 200. Elas não estão ocupando esses canais por causa da existência dos canais 6. Então, uma coisa que seria muito interessante seria a gente pegar todas as rádios que estão nos canais. Eu vou citar exemplos aqui, 253, 254, 285, 292, que estão impactando as rádios comerciais na migração dentro da faixa dos canais 201 a 300, que elas tivessem e tivessem que ser obrigadas a trabalhar nos canais 198, 199 e 200, que assim foram criadas para isso, porque elas têm potências baixíssimas, e com raio de cobertura de 1 quilômetro. Trocar a frequência de um transmissor desse, antena, é muito simples, é muito barato. Só citando um exemplo, na cidade de Passo Fundo, nós temos 3 canais de migração, 3, prontos para migrar. Mas uma das frequências escolhidas, estudadas pela Anatel, e a gente ajudou, é o canal 253, que tem uma Radicom em Ernestina só. E ela, se mudar o canal 253 para o 252, a gente consegue colocar 3 canais na cidade de Passo Fundo, de imigração. Então, eu acho que as rádios comunitárias elas poderiam, aonde já tiver apagado os canais 6, né, todas as capitais vão estar até lá, então que elas viessem ocupar os canais de direito, que seriam 198, 199 e 200.
Eu não sei como fazer isso, talvez a doutora Wanda possa explicar, não sei se tem como o Ministério que administra isso, fazer alguma coisa nesse sentido. Isso é mais um assunto da segunda etapa. A segunda etapa vai ser justamente a reanálise do espectro de frequência de FM para salvar aquelas FMs que não puderam entrar por vários motivos. Primeiro motivo, não conseguir, por exemplo, tem cidades onde tem 5 que podem migrar. Só existem 3 canais. Então, nenhuma das 5 pode migrar. Ou são todas, ou nenhuma. Então, essas localidades, nós vamos reexaminar também para ver se as 2 que estão faltando possam entrar. É só derrubarmos, porque nós não temos mão de obra, funcionários suficientes no Ministério para 3 frentes só em um assunto. Então, nós estamos queimando etapas para que as coisas sejam feitas de uma maneira terminal. Termina aquela etapa, exclui aquela etapa, acaba aquela etapa e vamos nos dedicar inteiramente à segunda etapa. Toda aquela alteração de engenharia de frequência, desde que já tenha os pedidos dentro do Ministério, serão reanalisados, todas. A próxima pergunta vem lá do sudoeste do Paraná, aqui do nosso estado, do Valdir Pagnoncelli, de 2 vizinhos, mais precisamente. Doutora Wanda, anuência prévia em faixa de fronteira, por que ainda é necessário? Porque não se trata de legislação do Ministério, e sim do Conselho de Defesa Nacional. Então, eles não abrem mão de terem essa análise da documentação. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Logo que saiu a Lei 10.610, que terminavam com todas as anuências prévias, porque, anteriormente a essa lei, até mudança de endereço, Rua Paquetá 21 para Rua Paquetá 22, se alterasse o contrato social, tinha que ter anuência prévia, qualquer que fosse a alteração. Então, em 2002, com a Lei 10.610, caiu essa anuência prévia só para 4 situações, que hoje resultou só em 4 situações. Quando a Lei 10.610 saiu, em 2002, o Ministério das Comunicações, na ocasião, disse que ótimo, agora, também só nesses 4 casos, nós teremos que mandar para a faixa de fronteira para o Conselho de Defesa. Entendimento nosso é que a lei posterior, 10.610, revogava as leis anteriores, inclusive a lei concernente à defesa nacional, o Conselho de Defesa. Eis que, lê do engano, a área jurídica do Conselho disse que a Lei 10.610 revogou parte do artigo 38 da Lei 4.117, porque estava escrito no caput da lei desse artigo que revogava a Lei 4.117 e, portanto, não atingia a legislação referente à faixa de fronteira. Então, a faixa de fronteira continuou imutável. O que é que nós fazemos no Ministério? Chorando, porque nós entendemos que trata-se de uma burocracia, chorando, nós apenas coletamos aquilo que os senhores mandam, fazemos as exigências e encaminhamos ao Conselho. E tem demorado, né? Tem. Mas agora eles estão demorando, porque agora nós estamos sentindo, porque também nós demorávamos muito, então nós não sentíamos isso. Agora, como não existe mais anuência prévia para objetivos sociais, alteração do controle societário e transferência indireta, e já havia caído a anuência prévia do administrador, só restando a transferência direta, nós estamos sentindo agora a demora do Conselho de Defesa, porque nós demorávamos iguais ou mais. E não tem como, infelizmente, transcende a nossa competência.
Existem emissoras que eu tenho ouvido aí que já fazem 10 anos que encaminharam e não veio ainda. 10 anos. Meu Deus. É para a senhora, novamente, a próxima pergunta, mas essa é bem simples. Estamos na época de renovação de outorgas, é do Edmilson, na AM, e estamos migrando. Encaminhamos o pedido como AM ou FM? Se os senhores não assinaram ainda o aditivo, os senhores ainda são onda média. Aí pode mandar como onda média. E se assinou? Se assinou, a contagem do prazo é o mesmo, e os senhores podem escrever assim. Como é o nome da rádio? Não tem o nome da rádio. Então, vou inventar. Rádio Formoso Limitada, outorgada pelo decreto tal, a executar o serviço de radiodifusão sonora e ondas médias de âmbito regional, migrada através do aditivo tal, vem, por seu representante legal, requerer a renovação de sua outorga, porque a renovação ela conta da outorga da onda média. A migração não é considerada outorga nova, o período será sempre de 10 em 10 anos da outorga da onda média. Importante. Só complementar a informação da doutora Wanda, em relação à renovação de outorga, com base na alteração do decreto, hoje, todos os peticionamentos para o Ministério, eles têm que ser feitos através de requerimentos padronizados fornecidos pelo próprio Ministério. Então, no site do Ministério, quando você clica lá em Comunicações e Espaço do Radiodifusor, tem um campo chamado Desburocratização. Lá constam todos os requerimentos para as entidades peticionarem. No caso da renovação de outorga, já tem um requerimento disponível para renovação, tá? Lá tem todos os campos necessários para a entidade preencher, e o principal, a documentação necessária para realizar a operação consta como anexo desse formulário. Então, vocês já vão poder ter um norte na hora de encaminhar o requerimento, e todas aquelas declarações que estão previstas em decreto ou lei também estão embutidas nesses requerimentos. Tá? Então, é só acessar o site do Ministério, puxar esse requerimento, preencher e encaminhar com a documentação prevista no anexo para solicitar a renovação de outorga. E eu queria chamar só a atenção de um detalhe, que os engenheiros continuam perguntando. Nós não queremos mais laudo de ensaio de transmissor, reserva, nem transmissor principal do tempo do Ronca, onde não existia nem engenheiro naquela localidade para fazer laudo de ensaio. Agora, o laudo é um laudo de vistoria, porque a legislação hoje, e vai ser o nosso próximo avanço, a legislação hoje obriga que, para ser licenciada, precisava que o Ministério fosse, licenciada não, renovada, precisava que o Ministério, em loco, fosse na estação e produzisse um laudo de vistoria. Nós, no passado, foi trocado por um laudo de vistoria assinado pelo engenheiro com a RT, e agora nós diminuímos no nosso formulário absurdamente os campos necessários para o laudo de vistoria. São praticamente os parâmetros básicos que nós pedimos no laudo de vistoria. Ele está também no site do Ministério. Hoje, já tem o requerimento, tem os documentos e tem os formulários. Até o engenheiro sozinho pode fazer renovação. Não vai precisar do advogado. Tá bom. Pode mandar os advogados tudo, ó. Val, tchau. Gulliver, tchau. O nosso tempo está estourado. Tchau. Nosso tempo está estourado, mas apenas para a última pergunta que nos foi feita sobre Iroá. É sobre a questão das emissoras, na aplicação do mosaico, a situação da alteração técnica de um transmissor novo vai resultar em mudar todo o projeto e, como consequência, lá no mosaico, as situações técnicas são diferentes e muitas emissoras, que hoje são uma determinada classe, fazendo essa operação, trocando o transmissor ou colocando qualquer dado técnico, vão ter que até reduzir a potência em função do mosaico. Gostaria que se explicasse essa situação. Bom, isso, quando mudou de sistema, a gente começou a operar com um mapa, com
uma granularidade menor. Então, ele tem uma precisão. Então, vários dados que são calculados, que antes eram calculados no SIG-Anatel, hoje, no Mosaic, o cálculo é exatamente o mesmo, a fórmula é exatamente a mesma. O que muda são as informações de terreno. Então, de fato, algumas divergências acontecem. O que a gente está juntando todos esses eventos que a gente fez, que a gente participou, juntando todas essas questões, e a gente vai, como eu disse aqui anteriormente, consolidar isso para ver qual que é a estratégia para tratar isso daí, para permitir que as pessoas continuem operando, já que elas não estavam causando interferência nenhuma, e adequar o plano básico. Aí fazer o quê? Fazer uma adequação do plano básico à realidade da pessoa como ela está. Isso é uma tentativa que a gente vai fazer. Ainda não temos todos os casos mapeados, né? Temos no Mosaico hoje, porque, como disseram até lá no Rio Grande do Sul, o Mosaico levantou o tapete e agora todo mundo vê tudo, todo mundo sabe onde que está, quem que está ok e a situação que está. Então, agora a gente tem condições de trabalhar com esses dados, que é o legado que eu também falei que a gente tem que atacar. Muita coisa, uma grande parte está correta, e a gente vê que o sistema hoje ele faz isso automaticamente, então ele ganha uma celeridade enorme com relação a essa aprovação, né? Eu tenho um caso de licenciamento de apenas um dia, que é o ideal, que seja assim mesmo, né? De casos de licenciamento que há 17 anos não conseguia licenciar e agora conseguiu, mas são coisas que a gente ainda tem que reconhecer, que temos que superar. Primeiro, essas diferenças. Trocou apenas o transmissor, por quê? O transmissor queimou, o cara colocou outro, um mais novo, né? É a mesma potência, não mudaria nada. Agora, no Mosaico, ele tem que fazer a validação. E por que a gente faz a validação? Porque a gente observa a regulamentação. Toda vez que tem uma alteração técnica, aí a gente tem que avaliar se isso é, né, uma alteração para fazer a validação e colocar apenas um alerta e não uma falha. Você tem que olhar a regulamentação vigente. Não dá para pegar a regulamentação de 30 anos atrás, que não está mais utilizada, que foi a época que conseguiu aquela autorização. Então, isso que é feito hoje é para adequar a todo o plano que protege o serviço como um todo. O que é o papel do Estado aqui? O papel do Estado é dar garantia jurídica e técnica para que os senhores possam desenvolver o empreendimento do senhor, o segmento econômico fluir. Então, esse é o nosso papel, é dar garantia para todo mundo poder operar nas mesmas condições. Então, o que a gente está fazendo? Com esse quase um ano já do Mosaico, a gente já tem uma vasta quantidade de informações e contribuições, que foi uma coisa extremamente positiva do setor, até superou bastante a minha expectativa, porque essas contribuições, de fato, foram contribuições que convergiram, ou seja, não tem pessoas apenas querendo resolver um problema pontual dela. Não, diversos engenheiros, radiodifusores estão tendo a consciência de que eles têm que atacar o problema como um todo para resolver para o setor. O cara não está pensando apenas na rádio dele. Isso é muito importante. E a gente está colocando isso junto com a BERT, que está fazendo toda essa campanha, né, de divulgação com a gente, e a gente vai consolidar e ver quais são os próximos passos para justamente fazer o ajuste no sistema, que é o que a gente quer, para poder viabilizar a vida de praticamente todos os senhores, dar o conforto de usar o sistema, que tem uma celeridade muito grande, né? Só isso. Tem mais um detalhe que a BERT está fazendo. A empresa que fez o Mosaico chama-se a TDI, não é isso, Iroá? E a gente vai tentar, porque o Mosaico ele tem dois módulos, né? E tem um módulo técnico que só o pessoal da Anatel e do Ministério chama-se Spectrum E, que a gente roda a viabilidade, roda aumento de potência. E um dos grandes problemas do Mosaico é que não se está falando a mesma linguagem. Quando você tem... O plano é o mesmo, você baixa o mesmo plano que tem, mas o relevo digitalizado não é. Todas essas estações que foram viabilizadas antigamente eram com FCC, que eram as curvas do FCC, e com cartas, né, do IBGE ou do Serviço Cartográfico do Exército. O Mosaico está com relevo digitalizado de 1 segundo, que é um pixelzinho de 30 metros. Então, a ideia da BERT foi tentar, como o Spectrum já está pronto, para o fabricante, se ele disponibilizar isso e vender para nós, engenheiros, para a BERT, nós não sabemos ainda o formato que vai ser, a gente estava com a ideia, em outubro, parece que eles vêm aqui o Antonic, que é nosso diretor-geral, a gente vai pedir a ele, vamos fazer uma reunião para que nós, engenheiros, acessemos o software
do mosaico em nuvem não tem nada a ver com a Anatel nem com o Ministério, mas a gente compraria o uso, parece que roda em cloud, não é isso? Então, o cara tem uma licença, e aí, sei lá, a Abert compraria 100 licenças e disponibilizaria a Abert junto com as associações, com a ERP, com a GERT, com a MIRT, sei lá, a gente ainda vai ver o modelo. Quando eles vierem ao Brasil, eles já se dispuseram. O Tiago, que é o perfil de quem roda a viabilidade, também participaria para dizer para a TDI qual é o perfil do engenheiro que vai analisar a viabilidade, que seria uma espécie de SIG Anatel, mas já dentro do mosaico. Então, todo mundo falaria a mesma linguagem, quer dizer, o mesmo relevo, o mesmo banco de dados, e todo mundo rodaria em cloud, que seria no site da TDI. Ela falou um número que até é legal, seria algo, não sei, a Abert vai tomar frente disso, de $200 por mês. Poxa, isso aí é super barato, muito mais barato que um Progira da vida, que a gente pagou, quem comprou, quem tem licença, 15 mil euros, que é uma licença do Progira. Então, se você puder rodar uma viabilidade e apresentar para a Anatel, para o Ministério, já dentro do software que eles vão analisar, isso seria o ideal para o setor de radiodifusão. Então, a gente ainda não teve reunião, isso aí é um sonho, uma ideia, e eles estão vindo aí e a gente vai tentar colocar o pessoal, né? Tipo, o Antoni, que tem uma experiência de negócio, de parte financeira, a gente não sabe, né? Mas é a ideia, não sei, a Abert compra X licenças, vamos ver se isso vai para frente. Isso que eu queria comentar. Bom, tem algumas perguntas ainda que estão aqui, infelizmente já esgotamos o tempo. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, muito bom, muito obrigado. Em nome da AERP e dos radiodifusores do Paraná, muito obrigado mesmo pelas explicações que vocês nos concederam, esse momento de informação muito importante para o nosso setor. Segue a programação normal, agora com os nossos apresentadores oficiais. Muito obrigada aos participantes. Obrigado aos nossos convidados pela presença aqui conosco e por compartilhar com todos os presentes essas informações tão relevantes para todos os radiodifusores. Muito obrigado. Podem ficar à vontade.